Maria, normalmente no início do nosso programa eu faço um breve currículo do entrevistado, mas o seu foi meio que impossível resumir. Você é especialista em muitas áreas. De onde vem esse seu interesse em estudar, em se aprimorar, se aprofundar? Foi do incentivo que recebeu em casa, na escola? Na verdade, foi um incentivo que eu recebi desde casa, principalmente da minha mãe. Desde muito cedo ela sempre gostou muito de ler. Então, desde muito cedo ela me deu livros, eu li, ela contava histórias e ela era uma pessoa também muito curiosa e eu acho que herdei isso dela. Então, eu sempre gostei muito de estudar, sinto uma satisfação muito grande em conhecer mais coisas, em saber como melhor estar no mundo, relacionar com as pessoas, ter mais conhecimento e mais do que conhecimento, ir caminhando para a sabedoria. Então, eu acredito que vem e de boas escolas que eu tive a oportunidade de frequentar. Eu sempre tive professores incentivando leitura, curiosidade. Então, eu acredito que isso tenha feito uma diferença bem grande na minha vida. Bom, e de música, como é que você é com relação à música? Com tanta coisa para fazer, você tem tempo de ouvir música? Quem que você ouve? Ah, sim. Eu gosto muito. Eu gosto muito de línguas, eu gosto muito do nosso português. Eu acho que o português é uma língua muito bonita, né, muito versátil. Então, eu gosto muito dos cantores. Eu sou praticamente apaixonada pelo Chico Buarque, né? As canções que são muito bem escritas, Caetano Veloso, que tem um cuidado extremado com a língua portuguesa, Gilberto Gil. Então eu gosto muito desses cantores, tento ouvir com frequência, nos momentos em que eu consigo, ou que eu estou fazendo alguma outra coisa, que eu possa ouvir a música também. Eu acho que é super importante, né, na nossa vida. Você é coautora de vários livros. Um deles trata do Holonomics Thinking. Como é que se dá a aplicação dessa postura dentro de uma empresa? Posso chamar de postura? Na verdade é uma abordagem. Então, na verdade, o que é o Holonomics? Na minha trajetória toda de vida, de estudo, de pesquisa, de práticas mesmo, junto às organizações, ajudando a definir os seus planejamentos estratégicos, executar sua estratégia, nessa caminhada toda, eu acabei me aprofundando em muitas áreas de conhecimento e principalmente nessa relacionada às pessoas. Por isso você enfatizou a questão aí da postura, né? Sim. E de toda essa minha jornada, o que fica muito claro é que não adianta as organizações terem metodologias mais avançadas, metodologias inclusive comprovadas de sucesso, se a organização não fizer uma preparação e um cuidado e um trabalho junto às pessoas que estão ali na organização, junto à cultura dessa organização, quais são os atributos, por exemplo, da cultura que são favoráveis àquela metodologia, que vão ajudar, por exemplo, a metodologia a ser implementada com sucesso e trazer os resultados esperados, a liderança, fazer as mudanças necessárias. Então, assim, essa parte é fundamental. Só que, como que você faz mudança sobre alguma coisa se você não tem a consciência da necessidade dessa mudança? Então, na verdade, em Holonomics, o que a gente trabalha é essa base, o que está por trás de qualquer mudança que seja necessária ser feita, que é essa expansão de consciência. Então, por exemplo, se eu enxergo, e a gente fala muito da dinâmica de ver, eu vejo a realidade de uma forma e eu vejo a realidade, julgo a realidade atual baseado em toda a minha história, meu conhecimento, o que eu já experienciei na vida, e eu olho para coisas novas com um olhar antigo. Sim. Se eu quero fazer coisas diferentes, se eu preciso inovar, se eu preciso trazer essas mudanças para dentro da minha organização, eu preciso ter esse olhar renovado, eu preciso ter o que hoje em dia se fala mindfulness, né? Atenção plena, uma escuta ativa, olhar sem julgar, sem pré-julgar. E para fazer todo esse movimento, eu tenho que mudar a minha forma de enxergar a vida, então eu tenho que ampliar essa minha consciência e eu tenho que fazer um trabalho muito grande interno, um trabalho com o meu ego, né? Muitas vezes a gente está muito desconectado do nosso entorno, exatamente porque a gente está muito preso nas nossas próprias ansiedades, medos, necessidade de aprovação, enfim.
e isso se manifesta dentro de uma organização. Então, eu preciso fazer esse trabalho anterior de preparação das pessoas, da liderança, para poder enxergar mais amplo, para poder entender, fazer uma boa leitura do que está acontecendo, para poder ouvir bem, que a gente chama de escuta ativa, ouvir com interesse, com respeito pela opinião do outro, pela solução, muitas vezes, que emerge de um diálogo. Então, o que a gente trabalha é muito com essa abordagem, a expansão de consciência, a melhoria do diálogo, diálogos mais autênticos, como que a gente pode melhorar os nossos relacionamentos. Porque, no final de tudo, a gente pode resumir, né, a nossa caminhada na Terra como relacionamento, né? A gente se relaciona o tempo todo com tudo. A gente relaciona com a natureza, a gente relaciona com o outro, com a nossa organização e a gente se relaciona conosco mesmo. Então, quanto mais a gente conhecer, saber o que essas relações significam, mais seremos pessoas sustentáveis e organizações sustentáveis. Então, esse é o trabalho que a gente faz, essa expansão de consciência e principalmente essa visão mais integrada, mais sistêmica da organização, de todos esses sistemas que a gente faz parte. Entender que a nossa ação tem um impacto que vai muito além daquele imediato e óbvio que a gente imagina. Você falou aí em liderança sustentável. Nesse caso, qual é a definição de sustentabilidade? Então, nós temos uma definição, né? Eu e o meu marido, que é o coautor, que a gente desenvolveu juntos essa abordagem, Holonomics, nós temos uma definição de sustentabilidade que vai além dessa visão mais imediata que as pessoas têm quando a gente fala em sustentabilidade, que é a ecológica. A gente tem uma definição mais ampla que é a qualidade das relações. Então, uma organização sustentável, ela tem alta qualidade em todas as suas relações, com seus funcionários, com o cliente, com os fornecedores, com a comunidade, com o governo. Ela tem valores muito claros. A gente trabalha muito com os 5 valores humanos universais, que são paz, amor, verdade, ação correta e não violência. Então, se você tem esses valores regendo as suas relações, você vai ser uma organização, uma pessoa mais sustentável. E um líder sustentável, ele deveria ter essas atitudes, se embasado por esses princípios, ele vai ser um líder sustentável, ou seja, vai prezar por relações de qualidade. E aí, como eu disse, em todos os sentidos, qualidade da relação com a natureza, qualidade da relação com os funcionários, com todas as pessoas que eu interajo e também, principalmente, qualidade na relação consigo mesmo. Quais são os principais obstáculos para uma marca ser inovadora e, ao mesmo tempo, sustentável? Não há um conflito aí? Não, eu não vejo como um conflito. Na verdade, a inovação, o que é inovação? Né? A gente pensar alguma coisa diferente, que atenda as novas demandas, as novas necessidades que a gente está visualizando, está lidando com. Então, por que hoje em dia se fala tanto em inovação? Porque as entregas ou o que existe ou existia até agora não mais atendem às necessidades que a sociedade, nós, seres humanos, passamos a ter. Então, a gente precisa inovar, a gente precisa trazer soluções novas. Só que essas soluções, quando a gente olha para o nosso planeta, por exemplo, que tem recursos finitos, que a gente, por exemplo, não joga um lixo fora. Na verdade, quando a gente joga alguma coisa fora, essa coisa vai ficar em algum local e vai ser absorvida. Se é alguma coisa tóxica, vai poluir o seu entorno. Então, na verdade, essa consciência que veio crescendo cada vez mais sobre a necessidade da gente reciclar, da gente prezar, cuidar do nosso planeta, cuidar dos recursos, né, a água, o ar, né, a temperatura, o clima da Terra. Então, todos esses recursos que estão aí à nossa disposição, na verdade, eles estão aí, mas eles não vão estar aí eternamente se a gente denegrir, se a gente não souber cuidar. Então, na verdade, o que hoje em dia é um desafio é inovar pensando nessas coisas. É aí que entra a criatividade, aí que entra toda a capacidade humana, principalmente a capacidade nossa de criação,
de juntar essas duas variáveis, ou seja, eu preciso trazer uma solução nova, porém essa solução nova precisa ser algo que cuide do planeta, que cuide desse espaço que a gente está. Então, o que a gente tem visto, organizações, marcas sustentáveis, elas têm trazido inovações que consideram a sustentabilidade. Então, essas duas coisas podem andar muito bem juntas. Você tem exemplos dessas? Você tem, por exemplo, um exemplo da Unilever, que diminuiu o tamanho da embalagem do desodorante, conseguindo comprimir um pouco mais, né, manteve a mesma quantidade, mas inovou na capacidade de fazer uma compressão e usar menos embalagem. Por exemplo, você tem a HP, que faz todo um trabalho de recolhimento dos cartuchos das impressoras para poder fazer um trabalho de reciclagem interna. A De Pascoal fez o quê? A De Pascoal, que está no nosso livro, inclusive, né, que a gente mostra todo um trabalho de educação que é feito com os funcionários e com a comunidade. Eles fazem também um trabalho muito bonito com as oficinas de reparação de carros, trabalho de conscientização sobre o uso do pneu, se o pneu tem sobrevida, não precisa trocar tão frequentemente, e a regulagem dos carros para que eles poluam menos, usem menos e não usem errado o pneu. Então eles usam muito a educação, que é uma das grandes lacunas que a gente tem aqui no Brasil. Então eles usam muito o processo educativo para poder conscientizar mais todo mundo sobre o melhor uso de seus carros, dos seus pneus, e faz um trabalho, uma tentativa de reciclar esses materiais. Ótimo. Bom, vamos lá então. Em tempos de crise, Maria, quais as estratégias que as empresas podem adotar para sobreviverem? Crise, eu gostaria de começar lembrando o que crise representa, né? Crise é o esgotamento de um modelo. Crise representa aquele momento em que as coisas do jeito que elas vêm sendo feitas já não funcionam mais. Então, nesse sentido, abre-se uma oportunidade muito grande de mudanças e de novos caminhos. Então, o primeiro passo para a organização poder lidar com a crise é ela se dar conta disso. Crise é algo que está terminando e é importante analisar quais são esses atributos, o que está se finalizando, que tipo de práticas que não funcionam mais e que precisam ser mudadas. Então, essa constatação inicial sobre o que é crise, ela é fundamental. E, nesse sentido, a liderança tem um papel muito grande. Ao invés de reforçar a mensagem da crise, é reforçar, conceituar bem o que é crise e levar a organização para um outro patamar de criatividade, em que caminhos a gente pode fazer mudanças, e todas as organizações, assim como nós mesmos, estamos a todo um momento passíveis de mudança, de fazer alguma coisa melhor. Falando em fazer coisas melhores, você é especialista em gestão da mudança. O Brasil bem que está precisando mudar de estratégia e aprender mais sobre gestão pública, né? Pelo que a gente está vendo por aí. Quando uma empresa segue uma rota que revela-se não ser a melhor escolha lá na frente, dá para voltar e corrigir tudo? Na verdade, eu acho que não seria voltar e corrigir, né? Eu acho que uma coisa importante a se fazer em gestão é você acompanhar. Então, o que normalmente seria o ideal? Uma organização tem um propósito muito claro, então ela consegue traduzir esse propósito para todos os funcionários, para todos os que trabalham naquela organização, e desenhar um planejamento para onde que eu quero ir, onde que eu quero chegar, de que forma, e aí você desenha o caminho que vai se fazer para poder chegar nesse futuro. O importante é ir acompanhando bem esse caminhar. Então, nesse sentido, a organização e as pessoas passam a ser protagonistas e não vítimas do que está acontecendo no entorno. Então, quando você consegue acompanhar a evolução daquele caminho que você traçou e, de repente, em algum momento, você vê que não vai dar para continuar na mesma rota. Você desenhou uma rota imaginando que as coisas iam acontecer de tal forma. Aí muda-se o ambiente de negócios, ou algum fato exterior que vá impactar a organização. A organização, como está acompanhando de perto essa caminhada, ela tem condições de olhar e falar, puxa, eu acho que a gente não vai continuar por ali. Vamos tentar desenhar um outro caminho. E assim você vai conseguindo se adaptar
e reagir de uma forma mais proativa para as intempéries ou as mudanças que vão acontecendo no seu caminho. Para isso acontecer, é muito importante que as pessoas estejam engajadas nesse propósito e conhecedoras também dessa rota que a organização traçou, porque assim você dá muita agilidade para a organização perceber mudanças e a necessidade dela mesma mudar, que é o ponto principal, para não chegar lá na frente e falar, puxa, a gente fez tudo errado. Então, é muito importante ter essa posição de proatividade, e isso é possível se eu conseguir, acompanhar esse caminho, essa rota que eu tracei. Mas isso vale para a gestão pública também? Totalmente, totalmente. A gestão pública, na verdade, ela está lidando com variáveis mais diferentes, vamos dizer assim, um pouco diferentes das privadas, muitas vezes, mas, na verdade, está lidando com o mesmo ambiente de negócios, o mesmo ambiente ecossistema de mudanças. Então, o setor público, o ideal seria que, independente do gestor que foi eleito, o ideal seria que nós tivéssemos uma visão mais clara para onde queremos ir, de que forma queremos ir caminhando naquela direção. Então, a gente ter políticas que a gente fala de Estado, muito mais do que políticas de governo. Então, se eu quero promover um desenvolvimento sustentável no país, se eu quero que o país tenha melhores índices de educação, menores índices de violência, emprego, etc., isso deveria ser metas, independente do governo, metas que todos os gestores deveriam estar olhando e buscando, independente de partido, enfim. Então é possível você desenhar uma visão de futuro, um propósito maior, junto com a sociedade, o que seria ideal, colocar algumas metas que vão além de governos, e cada governo, na verdade, é o gestor que naquele momento vai ajudar o país a caminhar naquela direção. Isso seria o ideal. O mundo exige decisões rápidas e, de preferência, acertadas. Como equilibrar essa necessidade de ter sucesso com as decisões que são tomadas com a velocidade exigida? Na verdade, a gente está vivendo um momento muito especial do mundo, que é um momento em que muitas mudanças estão acontecendo, como você falou, numa velocidade muito grande. E isso exige, por exemplo, de uma organização, e de nós mesmos, que nós saibamos muito bem para onde a gente quer ir, como eu falei, um propósito muito claro, porque quando você tem um propósito claro de vida, qual que é a missão, qual que é a missão daquela organização real, qual que é o propósito dela, você tem uma direção mais clara. E em momentos de muitas mudanças, é muito importante que você tenha algumas coisas que sejam pilares para você, para a organização. Por exemplo, os valores que a organização tem, e não só os valores declarados na parede, em algum papel, mas os valores que realmente estão no dia a dia das decisões, no dia a dia das pessoas. Esses valores e um propósito muito claro são o porto seguro, vamos dizer, ou a base fundamental para aquela organização conseguir entender o dinamismo que está acontecendo, as novas referências, o que está acontecendo no seu entorno e saber, por exemplo, o que eu aceito, o que eu não aceito. Então, quando você tem muito claro quais são os seus valores, qual que é o seu direcionador, o que você aceita e o que você não abre mão, o que está no seu entorno, por mais que seja dinâmico, mude muito o tempo todo, você é capaz de fazer uma boa seleção, por exemplo, de informações, as organizações ou a economia está indo para uma direção, tecnologias, alguma coisa, isso faz sentido para o nosso negócio, para o nosso cliente, por exemplo. Então, quando você tem esses valores, esses pilares estabelecidos, você consegue entender e fazer uma melhor leitura do ambiente do entorno. Então você consegue, por exemplo, tomar decisões muito mais acertadas, porque são decisões acertadas para o seu negócio, para a sua realidade. Não necessariamente você tem que fazer tudo o tempo todo, porque as coisas estão mudando. Na verdade, você tem que ter o bom senso e a sabedoria para saber ler esse entorno e falar, puxa, aquilo dali é muito interessante, a gente vai investir naquilo, porque aquilo vai agregar valor para o nosso negócio, para o nosso cliente. Então, novamente, essa lucidez, essa clareza
de quem eu sou, para onde eu vou, o que eu quero, o que me fundamenta, quais são os meus valores, essa clareza e ela permeando toda a organização e principalmente a liderança, ela proporciona uma segurança maior para que seja feita essa leitura do dinamismo do ambiente externo e seja possível fazer decisões muito mais adequadas para aquele negócio, para aquela situação. Durante as suas palestras, Maria, você apresenta aos empreendedores conceitos e práticas para se alcançar as novas formas de conhecimento de suas próprias organizações. Por onde ele precisa começar para mudar o direcionamento que vinha dando ao seu negócio? Primeiro de tudo, qualquer processo de mudança, ele inicia com a constatação da necessidade da mudança. Então, uma organização, ela só vai fazer um movimento de mudança se houver essa constatação. Então, a liderança tem um papel muito importante para fazer essa constatação e trazer a organização, as pessoas, a se darem conta dessa necessidade de mudança e, a partir daí, fazer todo um trabalho de planejamento. Então, ou seja, o que está mudando? Primeiro de tudo, eu preciso me conhecer muito bem. Então, tem muitas ferramentas de planejamento estratégico, por exemplo, que dão condições da organização, de forma estruturada, se conhecer melhor. Onde estão as minhas fraquezas, as minhas fortalezas. Então, quem eu sou? Esse é um primeiro passo. A partir daí, eu preciso entender o meu entorno. Por que a gente precisa mudar? Da onde vem essa necessidade? Então, eu preciso fazer essa leitura do meu entorno de uma forma minimamente coerente. A partir disso, eu desenho como que a gente vai caminhar daqui para frente, então. Se eu constatei que eu tenho algumas fortalezas, tenho algumas fraquezas e o meu entorno está me forçando a mudar, por onde eu preciso caminhar para poder promover essa mudança? Então, quais são as fraquezas que, por exemplo, podem comprometer eu caminhar melhor e de uma forma mais sustentável daqui para frente? E quais são as fortalezas que eu posso lançar a mão e usar para poder fazer essa caminhada da melhor forma possível? Então, eu faço esse planejamento, faço essa leitura e começo a promover todo um processo de mudança dentro da organização. E essa mudança precisa ser cuidada, né? As pessoas, quando a gente faz alguma coisa, a gente se acostuma a fazer daquele jeito. E a tendência é que a gente queira continuar daquele jeito para sempre. Então, quando existe uma necessidade de mudança, é muito importante trabalhar as pessoas, essa consciência das pessoas sobre a necessidade da mudança, como essa mudança vai acontecer, como elas vão ser afetadas por isso, para que todo mundo possa olhar para aquilo e falar, puxa, de fato, o jeito que a gente está fazendo vai nos condenar a piores resultados, enfim, não pode continuar fazendo desse jeito. Então, a gente precisa mudar. Então, esse é o passo, essa constatação da necessidade. Mas você tem orientações também nesse sentido para quem está pensando em montar o próprio negócio? Quem está pensando em iniciar um negócio, assim, o primeiro passo é fazer as perguntas básicas, né? Esse negócio que eu vou iniciar, ele atende a quem? O que eu quero promover, o que eu quero agregar de valor? Porque cada vez mais as organizações precisam agregar valor ao seu cliente, ao seu entorno. E cada vez mais esse cliente, né, nós, os indivíduos, estão ficando mais conscientes do que eles querem, do que precisam comprar, se precisam comprar, enfim, qual que é a natureza, qual que é a característica. Então, a gente precisa conhecer muito bem esse nosso cliente, quem a gente quer atender. Então, cada vez mais processos mais co-criados estão sendo utilizados, ou seja, eu trazer esses meus clientes, trazer as partes interessadas para ajudar a definir se esse negócio que eu quero investir, que eu quero iniciar, ele é algo interessante. Então, quanto mais eu dialogar, né, e fizer isso de uma forma estruturada, quanto mais eu recolher informações, mais assertivo eu vou ser nesse meu negócio. Então, primeiro de tudo, como eu disse, é ter esse propósito claro, por que eu quero fazer isso, que eu vou investir tempo, recursos, dinheiro, pessoas, para poder, né, iniciar esse negócio. E ouvir o máximo possível do meu entorno, né, quem vai ser impactado por esse meu negócio,
para que eu possa realmente entender onde que eu vou agregar valor, para poder então começar a fazer o processo de investimento, o início da organização, da empresa, de uma forma mais assertiva. Maria, muito obrigada pela entrevista, pelas suas orientações, por todas as suas dicas e conselhos valiosos que você nos passou. Muito obrigada por essa oportunidade. Eu acho que cada vez mais, nesse momento em que a gente está vivendo de muita transformação, muita mudança, a gente precisa conversar muito. A gente precisa, nós enquanto seres humanos, a gente dialogar bastante para entender o que está acontecendo no nosso entorno e a gente poder fazer essa caminhada, a nossa jornada de uma forma mais feliz. Muito obrigada.